Olá a todos, eu, Lucas Bueno, venho apresentar sobre o material Composite Insulated Cross Armor, ou SICA, que consiste na verdade em uma tecnologia à base do material polímero de silicone para melhoria nas áreas principalmente de média e alta tensão, como subestações e linhas de transmissões, sendo que esse trabalho eu vou focar mais na parte das linhas de transmissões, considerando o fato de estar no ramo, fazendo mais sentido e tendo um pouco mais de embasamento técnico. Vamos lá. Para começar, eu vou dar uma breve introdução sobre como é o sistema de linhas de transmissão no Brasil. Basicamente, podemos ter as torres autoportantes e as estaiadas. Autoportante, como o próprio nome diz, se sustenta, contendo 4 pés na base, né, que seriam esses três aqui, são 3 tipos de autoportantes, sendo que aqui a gente só pode observar 2 pés na base, seria aqui, devido a ser uma representação 2D da visão frontal. E temos as estaiadas, que seria essa daqui, sustentadas pelo cabo de aço nas duas extremidades. Dentro disso, temos dois subgrupos, as de ancoragem e as de suspensão. O que eu vou focar nesse trabalho são as torres de suspensões autoportantes. Em uma torre de linha de transmissão, passam os cabos condutores e os cabos para-raios, onde os condutores são divididos em 3 fases. Sendo assim, cada braço, como podemos ver nessa torre, passaria uma fase, sendo que essa torre aqui seria de circuito duplo, ou seja, passaria a fase A, B, C do primeiro circuito e fase A, B, C do segundo circuito, enquanto no cabeçote da torre passam os dois cabos OPGW. Perdão, os dois cabos do para-raio, o OPGW e o Dotter, né? Esses braços nós denominamos eles de mísula. E tal como a torre, essas mísulas são compostas de material condutor, são compostas de aço. Portanto, o cabo que passa suspenso nessas torres, ele não pode ser conectado diretamente na ponta das mísulas aqui, né? Senão teria fuga de corrente e energização da torre. Então é necessário isoladores, que nós chamamos de cadeias de suspensão. Essa cadeia de suspensão consiste resumidamente em um grupo de isoladores. Esses isoladores geralmente são feitos com pratos de vidro ou porcelana, como podemos ver nessa imagem aqui. Aqui estaria, essa é a representação, né, dos pratos, nesse caso pratos de vidro. Aqui é onde atacha a ponta da mísula, como podemos ver aqui na imagem, né? E aqui é a passagem do cabo, a suspensão do cabo. Resumidamente, eu mostrei como em boa parte dos casos no Brasil funcionam as torres autoportantes de suspensão, usadas em diversas faixas de tensão ao longo do território nacional. O equipamento aqui que eu vim apresentar, primeiramente é interessante mostrar que as cadeias de isoladores deles são feitas com materiais diferentes dos convencionais. É um polímero de silicone, como eu havia dito anteriormente. As vantagens dele, que quando comparado ao vidro, são isoladores mais leves, certo? São o que auxilia, né, na montagem e dimensionamento da estrutura, que eu vou falar um pouco mais na frente. A vida útil dele é superior a 30 anos, enquanto a do vidro é de apenas 5. Tem propriedades anti-flashover, esse aqui seria o efeito flashover, que eu não vou entrar muito no mérito, né, mas ele tem essas propriedades devido ao seu material e sua geometria. Tem excelentes características hidrofóbicas e por conta disso ele acaba sendo autolavável e se adapta a todas as situações de clima e não é necessária a sua manutenção. Ok, falar um pouco da reciclagem do material. Como essa é uma aplicação um pouco específica, eu optei, né, por buscar pela reciclagem e consistência do material em si, do polímero de silicone, né? E eu percebi que o silicone é um resíduo não biodegradável, apesar de ser um material semi-orgânico, né? Porém ele pode e deve ser reciclado, né? Para isso deve ser enviado para uma empresa especializada, passando por diversos procedimentos químicos, como decomposição química, ultrassônica e em meio ácido básico. Apesar disso, no Brasil é inviável esse procedimento, considerando ainda não ter nenhuma empresa especializada no assunto. Agora falando um pouco mais da aplicação que eu trouxe,
foi a SICA, né? O impacto da aplicação disso é que, ao fazer a mudança do convencional de uma mísula metálica com a cadeia de suspensão com isoladores de vidro, pelo método onde basicamente a mísula passa a ser isolante com polímero de silicone, né, que é como podemos ver nessa imagem aqui, temos algumas vantagens, né? A primeira é que aumenta a distância do cabo solo, como podemos ver nessa parte, na parte esquerda das duas torres Vant-Ré, temos o crossarm, né? A SICA, e aqui na parte direita temos a torre que é usada atualmente aqui no Brasil com as cadeias de suspensão. Podemos ver que a altura da torre se mantém, a flecha, né, se mantém, porém com esse ganho da altura, igual a gente pode ver aqui, da altura dessa cadeia, a gente ganha na aplicação, sendo que esse tracejado seria o máximo, né, o ponto mínimo da flecha que poderia atingir para não ter perigo de, por exemplo, fechar curto fase terra. Segunda vantagem é que em linhas novas diminuiria o tamanho das torres, né? Dado que, como podemos ver, poderíamos abaixar o tamanho dessa torre aqui o suficiente para que o ponto mínimo dessa flecha alcançasse o mínimo aqui, né? Com uma margenzinha de erro, claro, mas poderíamos diminuir o tamanho dessa torre. Diminuindo a altura da torre, diminui também a seção da torre, né? Que vai diminuir a largura do corredor, que o corredor resumidamente consiste em uma zona onde deve se manter distância de residências, matas preservadas e outras limitações, como quilombolas, aldeias indígenas, dentre outras questões do meio ambiente. E feito tudo isso, diminui também o material, né, o material usado na construção da torre, por consequência, diminuindo o custo da estrutura e também o seu peso, fazendo com que diminua a fundação, né, dessa estrutura, economizando material e gasto financeiro. E claro, como eu disse anteriormente, o polímero acaba não tendo manutenção por conta de ser extremamente hidrofóbico e bem resistente, né? Por ser de borracha, ele acaba não rachando, né? Diminuindo então a frequência de manutenção nas torres, que seria caríssima, né? O que por consequência diminui o custo. A gente conclui então, por já ter testes comprovados e aplicações feitas na China deste equipamento, temos a certeza de que essa ideia é uma excelente forma de redução de custo material para a construtora, além de facilitar a passagem de linhas perto de regiões urbanas e facilitando o aumento da potência de uma linha de transmissão sem muitos problemas e demora. No mais é isso. Muito obrigado pela atenção. Até mais.